Olá, eu sou Noêmia, sou terapeuta existencial. Vamos falar sobre parar de sobreviver, parar de lutar para conseguir continuar vivendo? O que que é, né? O que que é viver a nossa essência? O que é essa verdade? Como alcançá-la, né? Por que é tão difícil chegar nesse lugar? A primeira coisa é a gente admitir para a gente que a vida, esse mundo, ele é extremamente coerente. Então, sim, nós somos condicionados desde pequenos a muitos dogmas, a muitas crenças de que é difícil. Existe uma série de coisas que a gente precisa fazer, uma série de condicionamentos que a gente precisa ter, de maneiras que a gente precisa viver para conseguir ter sucesso, para conseguir ter a vida que a gente quer. Mas naturalmente, quando a gente vive em função daquilo que é difícil de ter, é isso que a gente emana, é isso que é coerente para a gente. É coerente que seja difícil, é coerente que seja no limite do que a gente precisa, né? Então, se a gente se restringe a caber naquela caixinha, então a gente tem tudo que é coerente para continuar cabendo naquela caixinha. Mas sim, não é simples a gente passar a ser coerente com uma vida mais leve, onde a gente consegue as coisas com mais facilidade, digamos, com mais leveza, né? Então, qual é o caminho, né? Porque todo esse condicionamento que a gente vive, ele está muito arraigado na gente. Então, essa impressão de que eu corro o dia inteiro para conseguir sobreviver, isso é uma forma de viver que já está tão arraigado que é difícil fazer esse exercício de, ai, solta, ai, mentaliza, ai, se imagina, porque essa sincronicidade ela acontece na frequência que a gente vibra, né? O que que é isso? É aquilo que o nosso coração fala. Então, por isso que quando a gente genuinamente, verdadeiramente, a gente tem um desejo muito grande, um desejo genuíno de fazer algo, então a gente se movimenta em direção a isso com o nosso coração, com a nossa verdade. A gente vive a nossa verdade. E as coisas acontecem. O mundo retorna, porque a gente entra nessa coerência, né? Agora, quando a gente está vivendo e construindo as coisas com muito medo, com essa garra de ter que conseguir fazer algo que é difícil, a coerência, o resultado coerente disso é, é algo que é difícil de conseguir e é extremamente limitado, né? Não tem aquela tranquilidade, aquela folga, né? Então, a primeira coisa é a gente tomar consciência disso, de que essa realidade apertada é a gente mesmo que cria, porque a gente está com essa angústia, a gente está com essa ansiedade dentro da gente, batendo, reverberando na gente, o nosso coração, né? O nosso chakra cardíaco está emitindo isso, é essa informação. Então, as coisas que a gente pensa, as coisas que passam pelo nosso mental, não é isso que vai criar essa nova realidade, é aquilo que a gente sente dentro da gente. Então, por isso que quanto mais a gente pensa, mais a gente dificulta esse processo. O caminho é exatamente o contrário. O caminho é conseguir fazer esse processo de distanciamento, de desidentificação de um problema, por exemplo. Como eu consigo olhar de fora? Como eu consigo analisar esse sentimento, esse pensamento e essa bagunça, esse barulho todo que começa a acontecer dentro da minha cabeça? Como eu consigo fazer esse distanciamento? A gente consegue fazer isso quando a gente tem uma verdade genuína vibrando dentro da gente. Então tem algo que eu admito para mim, que eu assumo, que realmente é isso que me move.
é disso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, é dessa forma que eu quero ajudar o outro. Porque a gente genuinamente sempre quer o bem. A gente, nós, pessoas de bem, a gente tem algo a entregar que é para o bem do outro. E quando a gente vive isso, quando a gente vive essa nossa verdade, a gente entra em sincronicidade com esse tipo de coerência, né. Então, sim, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, que é trivial, que, é só mudar, virar uma chave e eu vou passar a viver essa coerência. Se é muito difícil esse exercício desse distanciamento, de limpar essa tela mental, né, de conseguir ter esse silenciamento dentro da cabeça, a gente precisa de ajuda, existem diferentes tipos de terapias sutis que ajudam a fazer essa limpeza, a fazer essa desconexão, a fazer esse centramento, para a gente fazer essa reforma interna, né, essa reforma íntima sobre o que eu estou vibrando. Porque se eu acordo assustado, acordo com medo, acordo com raiva, acordo revoltado, é muito difícil a gente entrar nesse processo de querer viver uma verdade genuína e emitir essa vibração e ter esse retorno dessa coerência. Se a gente não consegue sair desse estado de angústia, é muito difícil a gente fazer esse distanciamento do pensamento e entender o que é coerente, o que faz sentido, o que não faz sentido. Aí, nesse ponto, é importante a gente se conscientizar que existem formas da gente se ajudar, para a gente não ter que fazer isso sozinho, né. Então existem formas da gente conseguir fazer essa limpeza, da gente conseguir ter mais essa leveza, da gente ser ajudado para parar de viver essa vida de obrigações e é uma vida de sobrevivência, né, não é uma vida onde você curte plenamente, né, onde você tem uma paz, uma tranquilidade. E nesse lugar de fazer esse distanciamento, de entender o que que a gente realmente quer, é um lugar onde a gente precisa se dar o direito de falar o que a gente quer de verdade, né, não o que nos disseram também que a gente deve querer. A gente deve querer ter uma abundância em todos os sentidos e uma vida farta em todos os sentidos. Às vezes sim, às vezes não, e tá tudo bem. Mas primeiro, a gente se permitir ser, merecedor de poder querer o que quiser, o que for genuinamente vontade própria, sabe. A gente precisa ter esse sentimento, eu tenho o direito de querer o que eu quero, o que eu entendo que é bom para mim. E aí, conseguir olhar para a própria vida com para os conflitos e os desafios que aparecem no dia a dia, para entender para que e por que eu estou vivendo esse desafio, o que eu preciso aprender aqui, qual é o caminho que essa evolução, essa descoberta, esses aprendizados vão me trazer, para eu conseguir ir me desapegando dessa angústia, dessa ansiedade, desse medo, para poder viver essa tranquilidade, essa liberdade de poder ser o que quer, fazer alguma coisa que vibra verdadeiramente, para a vida fazer sentido, né. Não faz sentido acordar todo dia já angustiado, só preocupado com as coisas que precisam ser feitas. A gente precisa acordar de manhã com a alegria de que é mais um dia para eu realizar aquilo que eu tenho vontade de fazer, né. A gente tem esse direito. A gente veio aqui para evoluir sim, para enfrentar os nossos desafios sim, para aprender as coisas que a gente veio aprender sim, mas, precisa ter esse olhar de por quê e para quê, aonde eu quero estar,
por que eu quero fazer isso, o que vibra dentro de mim. Tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que fazer sentido. A coerência do mundo, ela sempre está a nosso favor nesse sentido, de trazer aquilo que faz sentido, aquilo que é coerente para a gente. Então, enquanto for coerente, a gente viver tão espremido, sabe, tão com medo de tudo, a vida vai devolver isso, vai devolver tudo espremido, tudo com muita dificuldade, né. Então, vamos começar a olhar para a vida com essa alegria. A primeira coisa é a gente ter a alegria de viver, a alegria de falar: "Hoje é mais um dia para eu fazer uma coisa legal, uma coisa que eu gosto", né, e saber que a gente tem esse direito. A gente pode sim ser feliz, a gente pode sim querer vibrar uma verdade. Era isso. Vou começar a trazer, técnicas, né, de compreensão mais práticas. Por exemplo, o feminino e o masculino que existe dentro, todo mundo tem, seja homem, seja mulher, seja a orientação sexual que for, a gente tem um feminino, a gente tem um masculino, né. Isso é uma das coisas que precisam estar equilibradas, por exemplo, né. Um feminino que está muito desajustado, que está muito no excesso, é aquela pessoa que tem tanto acolhimento, tanta compreensão, que fica, tem muito medo, tem medo de agir, fica, né, nessa procrastinação de não toma uma decisão, e é ruim esse lugar, né. Quando a gente tem um masculino no excesso, um masculino exagerado, então a gente já vai para esse lugar de muita ação, de atropelar tudo, né, e e de não ter muita brutalidade nas decisões que a gente faz, né. Isso também não é bom. Então todo mundo precisa conseguir olhar para isso. Como está meu feminino? Como está o meu masculino? Como está a integração do meu ser, né. E a partir desse lugar, pacificando as nossas, os nossos medos, pacificando as nossas escolhas. Então eu vou começar a trazer, algumas técnicas, algumas formas de olhar e de ir equilibrando o nosso ser, tá bom? Obrigada mais uma vez e até a próxima.